E é uma questão do cara que tá em casa nos assistindo e de ir testando. De testando. Eu troco. Acontece muito da pessoa usar um produto e daí dá ruim e traumatizar e não querer usar mais. Eu testo direto, tá? Porque eu tento fazer vídeos pra incentivar, então eu tenho muito protetor solar. Teve esses dias que eu passei, daí eu tava falando com a minha namorada, eu olhei pro lado assim, tava com a cara toda vermelha. E deu, assim, eu falei, deu ruim, assim. Aí eu postei no Instagram assim, deu ruim. Então significa que não pode usar. Não, deu ruim em mim. Em mim, na minha pele hoje, com tudo que eu fiz nos últimos... É muito mais complexo do que parece, Claro, né? claro. Então, mas enfim, a gente pode passar o próximo. Aí, vem a segunda polêmica, que é a mais divertida de todas. Nós temos os protetores que são chamados de físicos. Nós temos o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Esses dois aqui, a internet inteira fica falando que eles são físicos e também que eles são muito mais seguros e que eles não absorvem e que não precisa reaplicar. E tudo isso é errado. Lá atrás, quando eles foram lançados, se acreditava que eles eram só uma barreira física, tanto que os primeiros que tinham deles era praticamente era uma pasta branca de óxido de zinco e dióxido de titânio. E aí, como a pessoa passava e não queimava no sol, achava que ele basicamente fazia uma reflexão, uma radiação batia e voltava. Além disso, achavam que não precisava reaplicar, porque afinal de contas ficava aquela coisa grossa ali, e também que não absorvia pela pele, era mais seguro. Lava e sai, tudo saindo. Né? Então, por isso ganhou muita popularidade. Então, assim, eu acho bom que as pessoas estão usando protetor solar, mas infelizmente, assim, do ponto de vista científico, já foi descoberto há um tempinho, tem vários estudos mostrando que eles fazem a absorção da energia. E é uma absorção bem mais complexa que dos outros, porque tem a ver com a excitação de prótons, outras coisas assim. Tem um mecanismo, tem vários artigos mostrando que 95% deles é por absorção da radiação UV, que é um mecanismo químico. Não tem nenhum problema na prática. Mas assim, a gente encontra pra vender esses aí? Sim, na verdade, hoje em dia, a maior parte dos protetores, mesmo os químicos, eles têm eles, porque eles são bons filtros. O que acontece é que existem alguns que chamados de minerais, que são os que tem mais concentrado esse. Só que daí tem outro truque, tá? Como hoje em dia eles não usam mais eles concentrados, fica tudo branco e ninguém quer usar, pra conseguir fazer uma proteção completa, muitas vezes eles usam realçadores de proteção, que na verdade são protetores químicos, que eles mudaram um pouco a molécula, e aí ela não é oficialmente registrada como protetor químico, mas eles jogam ali no meio pra na embalagem continuar dizendo que ele é totalmente físico para os conspiracionistas continuar comprando. Caramba. Então, assim, se tu pega a embalagem de algum protetor mineral, vai ter o nome deles, vai ter uns nomes ali atrás que não são exatamente eles, né? Mas aí, a pessoa estando usando, assim, até uma tristeza contar a verdade para as pessoas, mas... Essa parte vocês ignoram. Essa parte aí, se a pessoa é muito com essa procedência, pode continuar usando o físico aí. Pode passar o próximo. Agora, aqui é o que a gente tem de mais moderno, e aí que entra uma diferença que nós temos entre os Estados Unidos, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil algumas moléculas que foram aprovadas também só na Europa, que são esses protetores super modernos. Isso aqui são substâncias que o ser humano criou depois de muito tempo, que eles conseguem ter um amplo espectro de proteção. Elas têm características específicas que elas conseguem se unir e fazer uma barreira até níveis de radiação UVA muito longas.